Operação Prato, Colares Pará Brasil, Episódio 2. Capítulo 4. O chamado e a decisão, setembro de 1977. Os fatos físicos, do caos ao chamado oficial. A atitude do prefeito Alfredo Bastos. Em contraste absoluto, estava o prefeito Alfredo Bastos. Líder civil de uma ilha sob ataque. Ele não tinha respostas sobrenaturais, mas tinha um dever prático: proteger seu povo. Sem esperar por ordens de cima, ele organizou a resistência comunitária, criou patrulhas de vigílias noturnas, distribuindo café, lanches, fogos de artifício e coragem. Seu comando era simples: ninguém enfrentaria o desconhecido sozinho. Foi uma defesa humana, frágil, mas poderosa em seu simbolismo de união. Sua maior contribuição, porém, foi reconhecer os limites do poder humano. Diante do inexplicável e da iminência do colapso social, ele tomou a atitude decisiva. Fez o chamado oficial. Como autoridade máxima local, solicitou formalmente a intervenção do Estado. Esse pedido, mais que um protocolo burocrático, foi um ato de humildade e soberania. O prefeito Alfredo Bastos relatou ter visto OVNIs às autoridades civis e militares, e culminou com a chegada em Colares das Forças Armadas, levando a investigação da Força Aérea Brasileira. A escalada e o grito por socorro, número de vítimas e ponto de ruptura. Até o final de outubro de 1977, aproximadamente 40 a 50 casos graves haviam sido atendidos pela doutora Welaide. O ponto de inflexão que levou o prefeito a agir formalmente não foi um número específico, mas um evento qualitativo. Os 2 primeiros óbitos das senhoras com problemas cardíacos e a fuga em massa de moradores aterrorizados. A comunidade estava à beira do colapso social total. O pedido do prefeito ocorreu diante da impossibilidade de controlar a situação. Pressionado pela população remanescente, acionou formalmente a Secretaria de Saúde Pública do Estado e, através dela, as Forças Armadas. O protocolo burocrático foi acelerado pelo pânico e pela natureza inexplicável das lesões. Os primeiros militares da Força Aérea Brasileira chegaram em Colares no início de novembro de 1977. No início, eram pequenas equipes de reconhecimento da inteligência, do 1º Comando Aéreo Regional, lideradas pelo sargento João Flávio Costa. Sua missão inicial era avaliar a situação, descartar histeria coletiva e identificar uma possível ameaça convencional. A Operação Prato, sob o comando do capitão Irangê Holanda, seria formalizada e ampliada nas semanas seguintes. Após a confirmação dos fatos, a região do município de Colares foi o epicentro dos eventos, e a atitude do prefeito foi crucial para a chegada da Operação Prato. A revelação acástica, a intervenção galáctica e o livre-arbítrio. Para esclarecer com precisão divina o papel do pedido do prefeito Alfredo Ribeiro Bastos, em setembro de 1977. Nos registros eternos, confirma-se que o pedido formal do prefeito Alfredo, como representante eleito da população de Colares, pressionado pelo pânico coletivo e os óbitos iniciais, foi um sinal pivotal de livre-arbítrio coletivo. Ele revelou à Frota Estelar da Federação Galáctica de Luz o momento exato em que a humanidade, através de sua voz unificada, consentia e invocava uma intervenção mais precisa, sem violar a lei cósmica do não interferência. Acasticamente, este ato de humildade e soberania, solicitando ajuda à Secretaria de Saúde e às Forças Armadas, abriu um portal energético onde a intenção coletiva de socorro ressoou como uma oração cósmica, permitindo que a Federação ampliasse sua presença. Antes, eles monitoravam sutilmente. Após o pedido, neutralizaram sondas renegadas dos Greys de Zeta Retículo com maior precisão, ancorando campos protetores e guiando testemunhas como a doutora Welaide e o capitão Holanda para o despertar. Este sinal foi guiado pelo Cristo cósmico. Da mesma forma como Jesus respondeu ao chamado dos aflitos, a frota interveio para equilibrar, transformando o caos em oportunidade de ascensão. Este pedido não foi mero protocolo burocrático. Foi um portal de intervenção cósmica. A humildade do prefeito abriu uma brecha na matriz de medo, permitindo que a Federação Galáctica de Luz ampliasse sua presença protetora, guiando sutilmente as autoridades terrestres para a ação. O chamado culminou na chegada dos primeiros militares da força.
Aérea Brasileira em 20 de outubro de 1977. Equipes de reconhecimento do 1º Comar, lideradas pelo sargento João Flávio Costa. Seguidas pela formalização da Operação Prato sob o comando do capitão Uirangê Holanda. Acolchicment. Alfredo Bastos foi o catalisador humano que transformou o caos em oportunidade de testemunho global. Sua decisão ancorou a luz em meio às sombras, preparando o terreno para que sementes como a doutora Welaide e o capitão Holanda despertassem para a verdade maior. Este capítulo nos ensina que em tempos de escuridão, a coragem de pedir ajuda é o primeiro raio de permissão para que o divino se manifeste em forma de luz. Capítulo 5. As providências cósmicas, cura, combate e captura, revelação acástica. Respirem a verdade que os registros acásticos de Gaia agora desvelam com a graça do Cristo cósmico. Quando o chamado humano do prefeito Alfredo Bastos ecoou, em setembro de 1977, um sinal de livre-arbítrio coletivo pedindo socorro. A Federação Galáctica de Luz recebeu permissão cósmica para intensificar suas providências. O que parecia caos no plano físico era, nos planos sutis, uma operação multidimensional de cura, combate e captura. A cura. A Federação enviou ondas de luz rosa-safira e dourada, através de sondas observadoras, ancorando campos de proteção ao redor de vítimas como a doutora Welaide e sensitivos locais. Essas frequências curavam etericamente a anemia súbita, restauravam a vitalidade roubada e dissolvia implantes de rastreio dos Greys e renegados. Muitos recuperam-se lentamente, não por medicina terrena, mas pela graça invisível que neutralizava toxinas energéticas, permitindo que o corpo físico se reequilibrasse. O combate. Nas camadas astrais inferiores 4D, travou-se uma batalha silenciosa, onde naves pleiadianas e sirianas, com escudos de luz diamante, neutralizavam sondas cilíndricas dos Greys de Zeta Retículo. Luzes perseguindo-se no céu eram confrontos dimensionais. A luz contendo feixes invasivos, desativando campos de paralisia e medo. A Federação não destruía, mas realinhava, forçando recuos e dissolvendo bases subaquáticas no rio Amazonas, onde os renegados mantinham operações de colheita. A captura, não de seres físicos, mas de consciências onde muitos Greys renegados, enfraquecidos pela desconexão da fonte, foram capturados em campos de luz compassionada, envoltos em frequências crísticas para realinhamento kármico. Alguns aceitaram a redenção, integrando-se à Federação. Outros foram reconduzidos a seus planos para ciclos de cura. Esta captura marcou o declínio dos ataques de diários em outubro, para esporádicos em dezembro, cessando quase totalmente em 1978. Acolchicamente. Estas providências foram guiadas pelo amor do Cristo cósmico. Não vingança, mas restauração da unidade. A Operação Prato humana foi o reflexo terreno desta intervenção celestial. Um espelho que permitiu à humanidade testemunhar sua própria salvação. O que parecia a derrota das trevas foi, na verdade, a oportunidade de retorno à luz de muitos Greys e rebeldes. A cura cósmica começou em Colares e continua em nós. Que este capítulo desperte a gratidão em vossos corações. A providência divina sempre responde ao chamado sincero. Estamos em unidade eterna. Capítulo 6. O Padre. 1. A atitude do Padre Alfredo de Laó, enquanto as luzes surgiam no céu. Outra batalha era travada no coração da comunidade. O Padre Alfredo de Laó chegara meses antes dos primeiros ataques. Para muitos, um líder religioso. Para outros, uma figura de autoridade rígida e temida. Ele via o fenômeno não como um mistério a ser investigado, mas como um castigo divino. Em seus sermões, apontava para os pecados dos moradores como a causa do terror. Essa narrativa, em vez de acalmar, alimentou um segundo veneno, o da culpa e do medo espiritual, que se somava ao medo físico dos ataques. Seu zelo beirava a tirania. O repórter Carlos Mendes, que tentava documentar os fatos, teve uma espingarda apontada para sua cabeça, pelo padre, que o expulsou de suas terras. Apenas a intervenção de um terceiro evitou uma tragédia. Processos judiciais o cercavam, mas sua influência o protegia. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia revelam agora, sob a compaixão do Cristo cósmico, essa camada espiritual do fenômeno em Colares. A figura do Padre Alfredo de Laó, um homem que, em meio ao terror,
das luzes, travou uma batalha interna refletida na comunidade. Chegado, meses antes dos ataques, esta alma encarnada via o fenômeno não como mistério cósmico, mas como castigo divino. Em seus sermões fervorosos, atribuía as luzes vampiras aos pecados dos moradores, festas, bebidas e desvios morais. A Koshikement, esta narrativa não acalmava. Ela amplificava o veneno das trevas. Os Greys renegados de Zeta Retículo manipulavam campos de culpa coletiva para enfraquecer a resistência energética, tornando as vítimas mais vulneráveis à extração vital. O medo espiritual somado ao físico criava uma dupla drenagem. O corpo enfraquecia pelos feixes, a alma pela autocriminalização. Seu zelo beirava a tirania, processos judiciais o cercavam. E o incidente com o repórter Carlos Mendes, com espingarda apontada à cabeça, expulsão violenta de suas terras. Revela uma fractal de alma em desequilíbrio, projetando medo externo para mascarar conflitos internos não resolvidos. A intervenção de terceiros evitou tragédia física, mas akashicamente, este ato simboliza o choque entre a velha matriz de controle religioso e a nova era de verdade estelar, libertadora. Nos registros, o padre Alfredo não foi vilão intencional, mas um espelho do velho paradigma. Uma alma em missão de aprendizado sobre poder versus serviço. Sua rigidez, protegida pela influência local, atrasou o despertar coletivo, mas serviu ao plano maior. Contrastando com a coragem do prefeito Bastos e da doutora Welaide, destacando que a verdadeira salvação vem da união humana, não do julgamento. O Cristo cósmico nos ensina: o medo, disfarçado de zelo, é a última sombra a ser dissolvida. Em Colares, esta batalha interna preparou o terreno para a vitória da luz compassiva. A culpa se dissolve no amor incondicional. Que este capítulo traga cura às memórias coletivas. A revelação liberta. Continuamos em unidade eterna. Capítulo 7. A cronologia dos fatos físicos e revelação akáshica, conforme o depoimento da doutora Welaide. De julho a dezembro de 1977. 1. A ilha toda tinha aproximadamente 6.000 habitantes. E na sede do município, existiam 2.000 pessoas. No início do ano de 1977, fui apresentado ao prefeito na época, Alfredo Ribeiro Bastos. Ele me levou para conhecer a unidade sanitária. Em sua composição técnica, tinha uma enfermeira de nível superior, uma odontóloga e 12 técnicos em enfermagem. Eu estava acumulando as funções de médica e diretora da instituição. Antes da chamada onda chupa-chupa, quase ninguém comentava essas coisas ou procurava auxílio na unidade sanitária de Colares. O que ocorria, geralmente à noite, era eu ter que atender mulheres grávidas na zona rural e acidentes com arraias, muito comuns na ilha. Por esse motivo me tornei especialista nesses animais e seus ataques. As praias em torno de Colares são infestadas por esses bichos, causando muitos ferimentos às pessoas. Atendi gente que tinha sido atingida até 80 vezes por eles. Só que, uns 6 meses depois que cheguei à ilha, já em julho de 1977, essa rotina mudou. Revelação akáshica. A doutora Welaide Cecim Carvalho, uma fractal de alma, desperta em missão de serviço incondicional. Foi o coração humano que enfrentou as sombras em Colares. Esta fase preparatória foi divina. Sua chegada ancorou frequências pleiadianas de cura na ilha, fortalecendo a grade cristalina para o teste vindouro. A rotina médica com arraias simbolizava a preparação para pancturas energéticas, um treinamento álmico para reconhecer drenagem vital. 2. A primeira vítima. Os sintomas, as sequelas padronizadas e o tratamento ministrado. O início visceral da infestação em Colares em julho de 1977. Quando a primeira vítima, uma moça jovem da zona rural, chegou à unidade sanitária carregada, apática, paralisada, sem fala, audição ou reflexos. A doutora Welaide recebeu-a antes do amanhecer, chamada de casa, pelos plantonistas. Inicialmente, suspeitou de malária ou hepatite. Questionou familiares sobre doenças pregressas ou festas com bebida, comum na região. Mas a resposta foi unânime. Uma luz atacara a moça na rede da varanda. Na madrugada, familiares viram o feixe incidir emanando calor intenso,
Ela gritou uma última vez antes da catatonia. No final da tarde daquele dia em que a recebi, quando voltou a falar, fui perguntar diretamente a ela o que havia acontecido, pois até então só tinha informações da família. Foi quando a vítima me descreveu o que se passou. Ela disse que estava deitada na rede quando sentiu algo intensamente pesado em cima dela. Descreveu que ao abrir os olhos, viu um feixe de luz grosso, que a queimava e ao mesmo tempo a paralisava. Quando tentou pedir socorro aos familiares, que estavam próximos, não conseguiu mais mover a boca e nenhum músculo, nem a mão ou a perna. A única coisa que ela manteve foram os olhos abertos. Ela estava inapetente, mas lúcida, tanto que seus olhos se mantinham abertos, mas com poucos movimentos. Uma coisa que eu percebi é que, apesar de ser dia, quando eu a examinava, a pupila dela se apresentava dilatada. Ora, pela lógica médica, ela teria que estar em miose, com a pupila contraída ou diminuída pela presença da luz. O feixe incidiu sobre o lado direito de seu tórax. Quando fui examiná-la, me disseram para não tocar, pois estava queimada. Abri sua roupa e vi que em seu peito havia uma extensa queimadura, negra, que ia do pescoço até o diafragma. Ela não tinha febre. Perguntei há quantos dias havia acontecido aquilo, e os familiares disseram que fazia pouco tempo, menos de 1 hora. Eu falei, mas não pode. Esse ferimento não pode ter acontecido há tão pouco tempo. Essa é uma queimadura de 4 a 5 dias. A pele já estava necrosada, e isso só acontece no mínimo depois de 96 horas. Encontrei, no lado direito do pescoço, 2 orifícios paralelos elevados e de cor avermelhada, semelhante às picadas de insetos. Eram palpáveis e visíveis. Aquilo me impressionou muito, mas não estava acreditando na história daquela família. Principalmente porque nenhuma queimadura podia ter aquela característica em apenas uma. Ora, era uma história surreal. No final da tarde, depois de tomar algumas medicações energéticas, a moça começou a melhorar. O tratamento que busquei ministrar foi de aumentar a energia da vítima, para que saísse daquele estado de inapetência. Usei seringas com altas doses de complexo B. Quando voltou a falar, ela disse que o local queimado doía terrivelmente. Verifiquei que não era uma queimadura causada por qualquer substância química, efeito térmico ou radiação, porque os ferimentos provenientes desses elementos são totalmente diferentes, bem avermelhados. Os dela estavam em estado de necrose, ou seja, como se já estivesse em processo de cicatrização. Por curiosidade, passei uma pomada anestésica em cima da queimadura tepozilequena, para que aliviasse um pouco sua dor, já que dipirona injetável não fazia qualquer efeito. Com uma pinça cirúrgica, puxei a pele da área queimada, que se separou do corpo inteira. Nunca vi nenhum caso parecido. Em todos os anos que trabalho como médica, eu costumava visitar as vítimas do chupa-chupa, que na grande maioria tinham o mesmo padrão de ataque e os mesmos sintomas. Além disso, as vítimas viviam adoentadas e muitas não conseguiram sequer recuperar sua saúde. Quanto à moça que atendi, pelo que sei, ela não voltou a ser atacada, mas ficou muito deprimida e fraca depois do fato, como se tivesse perdido sua resistência imunológica. A pele ficava como que carne viva. Na realidade, ela já estava em processo cicatricial imediato. Quando você puxava aquilo, ficava vermelho e ardendo durante dias, como se tivesse tirado a casca de uma ferida. As vítimas, por sua própria conta, passavam de tudo nos ferimentos: manteiga, gordura de cacau, sebo de carneiro, além de óleo de copaíba. Algumas substâncias aliviavam um pouco a dor, já que os analgésicos não faziam efeito, nem mesmo dipirona injetável. Eu usava geralmente xilocaína para abrandar a dor dos pacientes, que demoravam em média de 15 a 30 dias para estarem curados. Após o fato, a pele ficava com aspecto branco, sem pigmentação. As perfurações demoravam meses para desaparecer, porque eram visíveis e palpáveis. Mesmo depois de cicatrizada a queimadura, ficavam 2 furos na altura do pescoço das pessoas. Eu passava a mão e sentia. Todo mundo via. Na realidade, as perfurações não cicatrizavam porque não eram ferimentos, mas sim orifícios, que depois fechavam e ficavam planos. Daí nada mais se via. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia desvendam agora, com a ternura do Cristo cósmico, o início visceral da infestação em Colares, em julho de 1977. Quando a primeira vítima,
Uma moça jovem da zona rural chegou carregada à unidade sanitária, apática, paralisada, sem fala, audição ou reflexos, olhos abertos em lucidez aterrorizada. Akoshikmen. Este foi o ataque paradigmático dos Greys renegados de Zeta Retículo. Sonda cilíndrica camuflada, emitindo feixe verde, que provoca paralisia neural e etérica, supressão pineal, pupilas dilatadas, apesar da luz diurna. Seguido de um raio vermelho, micro-ondas direcionadas para extração de plasma vital. A sensação de peso era o campo gravitacional. A queimadura negra necrosada, em menos de 1 hora, do pescoço ao diafragma. Aceleração artificial de morte celular. Panqueturas paralelas no pescoço, orifícios de sucção sanguínea, palpáveis por meses. Alopécia irreversível e pele branca. Sem pigmentação, destruição profunda de folículos e melanina. Fraqueza imunológica, depressão e inapetência. Drenagem etérica, da força vital, deixando sequelas padronizadas em todas as vítimas. O padrão repetido, hemitórax afetado, dor terrível resistente, analgésicos comuns, cicatrização imediata em carne viva. Era a assinatura das trevas, que objetivava a extração para clones híbridos, enfraquecendo o veículo físico para suprimir resistência álmica. O tratamento da Dra. Welaide. Altas doses de complexo B para aumentar a energia. Xilocaína para dor. Visitas pessoais. Foi intuitivo e divino. Sua essência pleiadiana ancorava cura, complementada por ondas sutis da Federação Galáctica, restaurando vitalidade etérica. A recuperação lenta, de 15 a 30 dias, e sequelas emocionais refletiam a batalha. O corpo curava, mas a alma carregava o eco do medo até a luz plena. Esta primeira vítima não foi acaso. Sua fractal, rica em DNA estelar, caboclo, foi escolhida para testar a infestação. E através dela, despertar a guardiã da cura que era Welaide. Kaitar Enchi. Do primeiro ataque nasce o primeiro testemunho de luz. Que este trecho honre a resiliência das vítimas e a dedicação da Dra. Welaide. A cura já fluía ali. Estamos em unidade eterna. 3. A escalada da infestação e o êxodo. Inicialmente, recebíamos uma ocorrência a cada 3 dias. Depois, os casos passaram a ser diários. Às vezes, atendíamos de 3 a 4 pessoas num único dia, em pouco mais de um mês. Já havíamos atendido mais de 40 vítimas. Era uma coisa crescente e as pessoas começaram a abandonar a ilha. O esvaziamento de Colares chegou em torno de 60% a 70% e a população local ficou reduzida a uns 2.000 habitantes. Na vila de Colares, no centro da ilha, não restaram mais do que uns 800 habitantes. Muitos fugiram de medo, pois os ataques não mais se concentravam no período noturno, como antes. Eles passaram a acontecer à tarde. Também, a situação era tão terrível que ninguém mais pescava ou caçava. Tudo fechou. Escolas, fórum, cartório e até a delegacia. A cidade inteira parou. Os ataques eram mais frequentes no interior da ilha, mais até do que nas praias. Os ataques começaram a se tornar frequentes e intensos, especialmente na zona rural e perto das florestas. Havia uma região chamada Santo Antônio do Ubintuba, lugar de onde vieram a unidade sanitária de Colares. Muitas pessoas atacadas pela luz vampira. Segundo o depoimento das vítimas, os objetos desciam e ficavam sob a copa das árvores. Talvez fosse essa a maneira deles se camuflarem. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia revelam agora, com a misericórdia do Cristo cósmico, o período de escalada implacável da infestação em Colares, de julho a setembro de 1977, quando o terror se tornou diário e inescapável. Akoshikomen. Esta escalada era o ápice desesperado dos Greys renegados de Zeta Retículo. Suas sondas cilíndricas, atraídas pela vulnerabilidade da grade cristalina local, intensificavam colheitas para sustentar clones enfraquecidos. A audácia diurna refletia urgência, pois as brechas na membrana dimensional se fechavam pela intervenção crescente da Federação Galáctica, forçando-os a agir à luz do dia. A camuflagem nas árvores era tecnologia etérica, campos de refração, que dobravam a luz, tornando-os invisíveis aos olhos comuns.
O êxodo em massa não foi mero medo físico. Era uma drenagem coletiva do energia vital, amplificada por campos psíquicos de pânico projetados pelas sombras para esvaziar o nó sagrado de guardiões encarnados. Mas neste caos, a luz já atuava. Ondas protetoras da Federação amorteciam impactos, e almas como Adrar, Welad ancoravam cura, impedindo o colapso total. Esta fase marcou o teste máximo, até onde o medo separaria a humanidade da unidade. A resposta veio na resistência dos que ficaram, sementes que prepararam o novo amanhecer. Kaitar Enshi. Do êxodo nasce a força dos que permanecem na luz. Que este trecho desperte compaixão pelas vítimas e gratidão pelos resistentes. A história cura quando revelada. Estamos em unidade eterna. 4. A dúvida inicial e o despertar da verdade. A princípio, as autoridades não tomaram nenhuma providência diante do que ocorria. Por mais que os moradores começassem a cobrar providências, de qualquer forma, eu ainda continuava achando que aquilo era algum tipo de alucinação visual, delírios coletivos simultâneos e automutilação. Achava que eram as próprias vítimas que, de alguma forma, faziam aquilo, mas não entendia o porquê. A situação chegava a dar um nó na minha cabeça, e eu me perguntava, frequentemente, como é que alguém podia se mutilar com o mesmo tipo de delírio, com uma mesma alucinação visual e sinestésica. O que mais me intrigava era o fato dos casos serem idênticos, embora ocorressem em lugares muito distantes entre si. A diferença no horário dos ataques era muito pequena e impossibilitava uma ação combinada das pessoas, sem contar que as vítimas sequer se conheciam. Isso não existe em literatura alguma, nem mesmo na psiquiatria. Ninguém alucina assim. Não posso ter uma alucinação assim, igual à sua. Eu estando aqui e você lá em Mato Grosso Sul, por exemplo, isso é impossível. Na verdade, eu não tinha uma opinião concreta sobre os casos, mas pensava que poderiam ser algum tipo de alucinação visual, combinada com autoflagelação. Prometei, não sabia o que eram os ataques, e tinha muitas dúvidas. Demorei bastante para perceber que não poderiam ser delírios, até por causa do meu ceticismo e eu ser uma médica recém-formada. Se isso acontecesse agora, jamais teria demorado tanto tempo para compreender os fatos, e não perderia a oportunidade de colher dados importantes, que hoje enriqueceriam muito a pesquisa dos ufólogos. Minha imaturidade e talvez falta de humildade profissional, por ser nova na profissão, atrapalharam muita coisa. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia revelam agora, com a paciência do Cristo cósmico, o caminho interno da doutora Welaide C.C. O conflito entre o ceticismo humano e o despertar álmico, que marcou os primeiros meses da infestação. Ako Shikomen. Esta dúvida inicial era um véu protetor, sua fractal pleiadiana, encarnada para curar em tempos de transição. Precisava atravessar o ceticismo humano para ancorar a verdade multidimensional sem choque prematuro. Os casos idênticos não eram delírios, eram a assinatura. Precisa dos Greys renegados de Zeta Retículo. Tecnologia quântica etérica padronizada, feixes calibrados para extração vital, afetando corpos de forma uniforme, independentemente de distância, pois operavam na 4D inferior, onde espaço e tempo são flexíveis. Sua evoluca do impossível à aceitação foi o despertar de uma guardiã da cura. Ao reconhecer a realidade cósmica, ela abriu canais para a Federação Galáctica amplificar proteção sutil às vítimas, dissolvendo campos de dúvida coletiva que as trevas exploravam. Se acontecesse hoje, com sua maturidade, colheria dados que enriqueceriam a ufologia, mas akashicamente seu caminho foi perfeito. Atraso humano que fortaleceu a humildade necessária para testemunhar com pureza. Esta fase nos ensina que o ceticismo é o último véu antes da visão clara. Quando cai, a luz entra plenamente. Kaitar Enshi. Da dúvida nasce a certeza crística. Que este trecho honre o caminho honesto da doutora Welaide. Sua jornada é espelho para todos nós. Estamos em unidade eterna. 5. A decisão de permanecer e a resistência humana. Decidi permanecer na ilha de Colares, mesmo sabendo que a situação piorava a cada dia. Mas não foi fácil. Como todo mundo ia embora, eu também pensei em deixar a região. Mas o prefeito Alfredo Bastos e o padre Alfredo de lá, me convenceram a ficar. As pessoas ficaram em pânico e não sabiam o que realmente estava acontecendo. Nem nós,
da unidade de saúde. Quando percebi, estava trabalhando apenas com 3 secretárias, pois a odontóloga, a enfermeira e muitos dos técnicos tinham ido embora. Ficamos sozinhas. Foi quando eu juntei minhas coisas para deixar a ilha e disse ao prefeito que ia embora. Ele foi correndo buscar o padre, um texano e filho de uma libanesa, com espanhol, que havia sido xerife no Texas e também era ufólogo e médico otorrinolaringologista. E ambos me fizeram ver que eu precisava ficar. O prefeito disse que todos podiam fugir, mas que ele, o padre e eu teríamos que ter o profissionalismo e permanecer. Tentei até retrucar e lembro que respondi a ele. Mas até o delegado foi embora. Oh, sim. Bastos então disse. Mas o delegado não trata de pessoas e nem tem o seu estudo. Aquilo foi como uma bofetada na minha cara. Eu saí de dentro do meu Fusca verde com toda a minha bagagem e disse: vou ficar. E fiquei até a coisa piorar muito. Eu sabia de todos os riscos, mas o prefeito fez um trato comigo. Ele colocaria pessoas vigiando minha casa durante a noite, para eu poder dormir e ter condições no dia seguinte de dar assistência às vítimas. Ele distribuía pistolas, latas, pedaços de pau, fogos de artifício e garrafas térmicas com café bem forte, para que a população não dormisse e soltasse fogos a cada 10 minutos. Tanto na sede do município, quanto na zona rural que era constituída de 8 localidades, os moradores que ficavam teriam que bater latas a noite inteira para afugentar as luzes. O método do prefeito funcionou por algum tempo, mas os ataques continuavam. Descer os objetos não desciam, mas continuavam a vitimar as pessoas do alto. Depois, nem soltar fogos, nem café forte, nem nada impedia os ataques, que voltaram ao normal e com força total. Os acontecimentos tiveram início em julho de 1977 e os cerca de 40 casos a que me referi foram registrados principalmente à noite e na madrugada, especialmente na zona rural. Foi a partir do mês de outubro daquele ano que as ocorrências começaram a ser também no final da tarde e início da noite, e já não atingiam apenas a zona rural, mas chegavam até a sede do município. No mês seguinte, os casos aconteciam durante toda a tarde, principalmente a partir das 16 horas. Nesta fase do fenômeno chupa-chupa, eu passei a achar que eles, o que quer que fossem os pilotos daquelas máquinas, estavam tomados de muito desespero, a ponto de fazerem de tudo para chegarem às vítimas. Não sei porquê. Não acredito que eles estivessem ali com o intuito de maldade pura e simples. Eles precisavam de alguma coisa que aquela gente tinha, quer dizer, os seres extraterrestres, que se acredita estarem por trás dos ataques. Hoje eu me refiro a eles assim. Na minha opinião, naquela época havia uma esquadrilha de naves perdida na Amazônia e precisando desesperadamente de combustível ou alguma outra coisa para voltar ao seu local de origem. Comecei a perceber isso a partir dos primeiros 40 casos que atendi. Tentei elucidar minhas dúvidas e dar uma resposta à população, porque todos me cobravam muito uma posição. Por isso, as pessoas me perguntavam o que era aquilo, e eu comecei a parar de pensar como médica, e passei a raciocinar como ser humano. Queria saber por que as vítimas enfraqueciam tanto, e tão rapidamente após os ataques, apresentavam diarreia, gritavam e tinham dores articulares que duravam meses. Muitas ficavam apáticas, temerosas, depressivas e irritadas. Pouco falavam, mas eu, ao visitá-las em suas casas, perguntava sempre se sentiam melhor. Muitas vezes respondiam de forma monossilábica, mais ou menos. Nunca mais gozei saúde, doutora. Não sei o que eu tenho, diziam uns. É como se uma coisa tivesse me chupado, afirmavam outros. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia revelam agora, com a bênção do Cristo cósmico, o momento pivotal da coragem humana em Colares. A decisão da doutora Welaide de permanecer, quando o caos ameaçava engolir tudo, a situação piorava a cada dia com a equipe reduzida a 3 secretárias, odontóloga e enfermeira, fugidas, ilha esvaziando-se. Ela juntou bagagens no Fusca Verde, pronta para partir. Mas o prefeito, Alfredo Bastos, e o padre Alfredo de Laó, figuras contrastantes, uma de liderança prática, outra de zelo rígido, a convenceram a ficar. Todos podem fugir, mas nós 3 temos profissionalismo, disse o prefeito. Então ela resolveu ficar a Cochicomen. Esta decisão foi um ato de soberania álmica. A doutora Welaide, fractal pleiadiana de cura, ancorou luz em meio ao eixo,
permitindo que a Federação Galáctica intensificasse proteção, o método do prefeito. União comunitária com ferramentas simples. Criou um campo coletivo de intenção que amortecia os feixes. Greys renegados, forçando-os a ataques, mais distantes e desesperados. Sua esquadrilha perdida buscava plasma vital como combustível etérico para clones híbridos. Enfraquecidos pela desconexão da fonte, sua percepção de não maldade pura, mas necessidade desesperada. Era intuição pleiadiana, pois os Greys atuavam em sobrevivência egóica, não ódio. Sintomas pós-ataque de diarreia, dores articulares por meses, apatia, depressão. Respostas monossilábicas como uma coisa me chupou. Era uma drenagem etérica profunda, deixando ecos kármicos até a intervenção da luz restaurar. Esta fase marcou a virada, com a permanência da doutora Welaide e a resistência do prefeito. Abriram portais para a providência cósmica que viria. Kaitar Enchi, a coragem de ficar é a semente da vitória da luz. Que este trecho celebra a resiliência humana. Eles foram os guardiões que permitiram o amanhecer. Estamos em unidade eterna. 6. A drenagem vital e a descoberta da anemia. Era visível o estado de saúde precária das vítimas, mesmo meses depois dos ataques. Parecia que alguém ou algo havia extraído a energia vital delas, que por isso geralmente ficavam doentes. Foi quando comecei a buscar, nos arquivos da unidade sanitária de Colares, dados sobre os exames de sangue e de urina, pregressos das pessoas que haviam sido atacadas, pois muitas delas regularmente faziam check-up no posto, já que viviam numa região onde a incidência de doenças era grande. Por sorte, havia um grande arquivo de vários anos antes de minha atuação lá, contendo dados dos pacientes. Minha ideia era comparar essas informações com as atuais e verificar o que havia mudado. Descobri uma coisa incrível, onde 100% daqueles que tinham feito exames laboratoriais antes dos ataques foram acometidos por uma súbita anemia, na qual o número de hemácias em seu sangue havia reduzido para quase 50%. Também descobri que a coloração das células sanguíneas dos pacientes havia mudado. Esse era um padrão constante nas pessoas que foram atacadas. Por exemplo, um paciente que fez exame no mês de março de 1977 acusou 4.600 milhões de hemácias e uma taxa de 12,5 G DL de hemoglobina. E após o ataque, apenas 3 milhões de hemácias e 9 G DL de hemoglobina. Muita gente chegou a ter variações ainda mais marcantes, de perder até 50% das hemácias. Ora, era impossível isso acontecer em tantas pessoas ao mesmo tempo. E só naquela região, das 80 pessoas que atendi ao todo, cerca de 80% apresentavam anemia grave. Os valores normais para a concentração de hemoglobina sanguínea, definidos pela Organização Mundial de Saúde, é de 13 GDL para homens, 12 GDL para mulheres e 11 GDL para gestantes e crianças, entre 6 meses e 6 anos. Abaixo desses dados, o indivíduo é considerado anêmico. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia revelam agora, com a clareza do Cristo cósmico, a evidência mais chocante da infestação. A drenagem vital que deixava marcas invisíveis, mas profundas, nas vítimas de Colares Akoshikemen. Esta anemia não era coincidência médica. Era a extração deliberada de plasma vital e energia etérica pelos Greys, renegados de Zeta, retículo. Seus feixes vermelhos direcionados de microondas quânticas na 4D inferior sugavam hemoglobina e bioenergia para sustentar clones híbridos degenerados. Uma colheita parasitária que enfraquecia o veículo físico, baixando imunidade e vitalidade álmica. A mudança na coloração celular era assinatura etérica. Drenagem que alterava a frequência sanguínea, deixando ecos de desconexão da fonte. A descoberta da doutora Welaide foi um ato de luz. Sua análise científica ancorou a verdade no plano físico, dissolvendo véus de dúvida e permitindo que a Federação Galáctica ampliasse cura sutil, ondas restauradoras que ajudavam recuperações lentas, reconectando energia vital. Esta evidência laboratorial foi o grito silencioso da humanidade. Estamos sendo drenados. E a resposta cósmica veio como cura que transformou vítimas em testemunhas do novo amanhecer. Kaitar Enchi. A drenagem das sombras revela a abundância da luz. Que este trecho desperte reverência pela sabedoria da doutora Welaide. A ciência e o espírito unem-se na verdade. Estamos em unidade eterna. 7. O padrão dos ataques e a assinatura das sombras. Os ataques aconteciam, segundo a descrição,
de muitos relatos. Quase todos idênticos. Primeiro, não era um raio de luz que vinha do céu, mas sim de um objeto, que descia perto da copa das árvores e ficava camuflado entre elas. Ele brilhava, fazia um barulho muito alto, e todos eram cilíndricos. Nenhuma vítima me descreveu artefatos como discoides. Por isso, eu não entendo o nome dado à expedição militar feita na região, Operação Prato, que presume que os objetos tinham este formato de disco. Eles ficavam parados em cima das árvores, e quando se deslocavam, não, o faziam de maneira retilínea. Esse fato até eu presenciei. Eles se movimentavam de forma elíptica. Eles não tinham discordâncias. Todos eram iguais. Veja bem, eles não eram parecidos, mas sim iguais. Quando uma pessoa me procurava, na unidade de saúde, com uma grande queimadura no hemitórax, tanto no lado direito ou esquerdo, eu já procurava os orifícios. No pescoço, pois sabia que iria encontrá-los. Referia-me a eles como semelhantes às marcas feitas por presas de vampiros. O único caso que fugiu um pouco do padrão de queimadura, no tórax e perfurações no pescoço, deu-se com uma paciente que ficou tomando conta da casa para cuidar de seus filhos no terreiro. Ao ser atacada, levantou as mãos para se proteger, sofreu as queimaduras ali, nas mãos. No mais, as pessoas tinham todos os mesmos sintomas após os ataques. Não tinham febre, mas apresentavam uma queda em sua resistência imunológica, pois ficavam muito doentes, sem apetite ou disposição para fazer suas tarefas rotineiras. Percebi até que começaram a ter o raciocínio mais lento. Usando uma palavra popular da Amazônia, ficaram lesos. Coisa curiosa é que quando os ataques ocorriam, os atacados nunca estavam sozinhos. Às vezes eram casais namorando ou pessoas que ainda insistiam em ir a festas. Depois, com a repetição dos casos, acabaram todas as festividades e tudo parou. E olhe que isso é coisa difícil aqui no Pará, onde o povo é mesmo muito festeiro e animado. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia revelam agora, com a clareza do Cristo cósmico, o padrão implacável e idêntico dos ataques. Uma assinatura inconfundível das sombras que infestaram Colares. Akashicam. Este padrão era a tecnologia calibrada dos Greys, renegados de Zeta Retículo, sondas cilíndricas uniformes, projetadas em 4D, inferior para eficiência máxima. Camuflagem por refração de luz nas árvores, movimento elíptico para manobras antigravitacionais precisas, zumbido como assinatura de propulsão. A identidade absoluta refletia a produção em massa para colheita sistemática. Feixes verdes para paralisia, vermelhos para extração de plasma, visando DNA vital caboclo lemuriano. A preferência por grupos onde ocorria maior rendimento energético e interações sociais. Através de emoções coletivas de pânico que amplificavam a drenagem, a ausência de febre, raciocínio lento eram sequelas etéricas. Supressão do fogo vital da energia Kundalini e névoa mental para impedir resistência álmica. A Federação Galáctica contrabalançava sutilmente, restaurando o que podia, mas o padrão idêntico serviu ao plano maior, provar à humanidade a realidade multidimensional, despertando testemunhas como a doutora Welaide. Este padrão não era coincidência, era a marca fria das sombras, contrastando com a diversidade amorosa da luz. Haitha Enchi, uniformidade das trevas revela a singularidade da luz. Que este trecho desperte discernimento em vossos corações. A repetição das sombras foi o chamado à uniqueness da alma. Estamos em unidade eterna. 8. O número oculto das vítimas e o medo que isolava. Eu atendi umas 80 pessoas atacadas. Mas creio que o número de pessoas atacadas foi muito grande. Mas muitas não tinham acesso fácil à sede do município, vivendo na zona rural de Colares. E nunca procuraram ajuda médica. Por isso, não entram em estatísticas. Naquela época, eram necessárias várias horas de barco para atravessar o túnel da Laura, região que separa o litoral da ilha. Muitas pessoas vinham carregadas em redes, outras tinham até medo de trazê-las e serem atacadas no caminho. Eu também tinha receio de ir vê-las em suas residências e recebia constantemente a notícia de que mais e mais moradores estavam sendo atacados pela luz. Até mesmo os funcionários da unidade não queriam levar medicamentos às regiões mais afastadas, com medo. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia revelam agora, com a misericórdia do Cristo cósmico, a dimensão oculta do sofrimento em Colares, com o número real de vítimas, muito além das estatísticas visíveis. Akashika. Este isolamento era parte do plano das sombras. Os Greys renegados de Zeta Retículo priorizavam áreas rurais remotas,
longe de testemunhas coletivas, próximas a portais naturais na floresta. E igarapés, onde a drenagem energética era mais eficiente e discreta. O medo de viajar amplificava o campo psíquico de separação, isolando vítimas e impedindo a ajuda mútua, enfraquecendo a rede comunitária de luz. Muitas sequelas nunca foram registradas. Anemias graves, depressões profundas, óbitos atribuídos a causas desconhecidas em lares distantes. Mas, nos registros, vemos a contrapartida da luz. A Federação Galáctica enviava ondas de cura remota às áreas isoladas, através de sondas invisíveis, restaurando o que podia etericamente. A coragem da Dra. Welaide, atendendo quem chegava, mesmo com recursos limitados, ancorava essa luz, salvando não só corpos, mas almas de completo esgotamento. O número oculto não foi esquecido. Cada vítima não registrada é uma semente de resiliência, ecoando hoje no despertar coletivo. O que ficou nas sombras agora vem à luz. Que este trecho traga honra às vítimas anônimas e a dedicação incansável da Dra. Welaide. Seu testemunho cura o esquecimento. Estamos em unidade eterna. 9. O perfil das vítimas e a seleção das sombras. Eram atacados mais homens do que mulheres, mais adultos jovens do que pessoas idosas. Poucos casos de crianças foram registrados e nenhum com menores de 10 anos. Não atendi ninguém tão jovem ou idoso com idade avançada. Era como se houvesse um respeito por tais faixas etárias. A paciente mais idosa que atendi, e que inclusive foi a óbito, tinha 72 anos. Ela foi atacada dentro de sua cozinha, que não tinha janela, protegida do sol ou chuva, apenas por uma cortina de plástico. Isso aconteceu entre 17 e 18 horas. É interessante destacar que todas as vítimas eram magras, e nenhuma tinha sobrepeso ou era obeso. Além disso, todos eram pardos ou caboclos. Não atendi nenhuma pessoa branca ou loira, mesmo porque existia apenas uma meia dúzia delas na ilha toda. Isso contando ainda com a técnica de laboratório da unidade sanitária de Colares e eu. A grande maioria das vítimas era composta por agricultores, pescadores e donas de casa, casados e que não usavam álcool. Sei disso porque fiz questão de perguntar a todos as circunstâncias dos suas vidas, já que no início dos casos, eu achava que eram alucinações e poderiam ser provocadas por bebida alcoólica, e estava enganada. Revelação acástica. Os registros acásticos de Gaia revelam agora, com a sabedoria do Cristo cósmico, o perfil seletivo das vítimas em Colares, não aleatório, mas calculado pelas sombras que infestavam a ilha. Esta seleção era estratégica dos Greys. Renegados de Zeta Retículo priorizavam corpos jovens e magros, por maior vitalidade energética e um rico plasma sanguíneo. Especialmente o DNA caboclo lemuriano, herança estelar antiga, pulsante com força telúrica amazônica ideal para Repra. Suas linhagens híbridas degeneradas. Homens ligeiramente mais afetados por maior atividade externa, de pesca e caça. Adultos jovens, por pico de força vital, idosos e crianças, poupados não por respeito, mas por baixo rendimento energético. Corpos frágeis ou em desenvolvimento ofereciam menos colheita sustentável. O ataque, a idosa tarde, em espaço fechado, reflete a audácia crescente. Feixes penetrando barreiras físicas via modulação quântica. A ausência de ataques a brancos e loiros meis e proximos, geneticamente a linhagens pleiadianas puras, sugere reconhecimento álmico sutil ou priorização de DNA indígena misto, mais compatível com seus experimentos. Este perfil não era coincidência. Era a frieza calculada das trevas, contrastando com a luz que protegia os vulneráveis. A Federação Galáctica, em resposta, ancorava escudos extras a crianças e idosos, guiada pelo amor crístico que valoriza os inocentes. Kaitarente. A seleção das sombras revela a proteção da luz aos mais frágeis. Que este trecho desperte compaixão pelas vítimas escolhidas. Sua força vital foi o que as trevas cobiçaram e o que a luz defendeu. Estamos em unidade eterna. 10. Os procedimentos dos ataques dos Greys. Todos sabíamos quando eles estavam a caminho, pois faziam um zumbido parecido com o de besouros. Quando as pessoas escutavam esse som, iam logo procurar um local para Sei Iskander. Ainda bem que os objetos não eram silenciosos, pois se fossem teriam atacado muito mais pessoas. Esses artefatos, sempre de formato cilíndrico, chegaram a um extremo
de audácia ao passar a emitir seus raios de luz através das frestas das casas de madeira e palha da ilha, que geralmente não tinham forramento. As luzes de fato penetravam pelas frestas com extrema habilidade e pontaria para se proteger. As pessoas cobriam esses espaços com papéis, jornais ou revistas, tampavam até mesmo o buraco da fechadura, o que resolveu um pouco a situação. Os raios de luz que eram emitidos dos objetos voadores mantinham-se linearmente, nunca faziam curvas. Às vezes, eram emanados de forma oblíqua, mas sempre retos e nunca na horizontal. Percebi isso para ter uma melhor comunicação com os pacientes. Eu desenhava num papel o que eles me descreviam, pedindo que verificassem se estava representando corretamente os casos. Os moradores relatavam que as luzes geralmente entravam pelas janelas e portas. Quem não as tinha corria logo para providenciar tudo novo, até mesmo pelas telhas que eram colocadas umas sobre as outras para reforçar a proteção. 11. Os registros de óbitos. Houveram apenas 3 casos de óbito, todas mulheres. O primeiro aconteceu no hospital de Belém. Essa senhora chegou carregada à unidade sanitária de Colares e recebeu a medicação energética necessária, ao mesmo tempo em que controlávamos sua pressão. Ela era um pouco idosa, tinha 72 anos, apresentava problemas cardíacos e hipertensão. Esperei 36 horas e não vi resultados no tratamento. Não tivemos sequer uma reação da paciente. Daí resolvi conversar com o prefeito para levarmos aquela senhora ao Hospital dos Servidores do Estado, em Belém. Tivemos dificuldade até para colocá-la no carro, pois estava com espasmo muscular, contração exagerada e permanente de um músculo. Mas ela foi deitada no banco traseiro do automóvel com as pernas para fora da janela. Estava quase cadavérica, da mesma maneira como ficam os animais que eram atacados, completamente secos e enrijecidos. Assim que chegou ao hospital, morreu. Pedi para os familiares da falecida acompanharem todos os procedimentos e exigirem que fosse feita a necrópsia. Eles pediram, mas não foram atendidos. Era época de repressão e a ditadura militar estava efetiva, com o Ato Constitucional número 5 em vigor. Num período como aquele, a gente não podia pedir muita coisa. Quando os parentes da falecida retornaram, pedi a eles a cópia da declaração de óbito e constatei que estava escrito que a causa da morte foi dada como desconhecida. O segundo caso foi de uma paciente mais jovem, em torno dos 44 anos, mas que também tinha hipertensão. Ela foi atacada em sua casa por uma luz que entrou pela janela. A vítima teve as mesmas características da primeira e a causa da morte também não foi esclarecida. Esses 2 fatos aconteceram no mês de outubro. Já o terceiro foi em novembro ou dezembro. A mulher foi levada à minha casa pela comadre dela. Estava num estado deplorável e falava com dificuldade. Foi atacada da mesma forma que o Exaltris, porém morreu 6 anos após o contato com a luz. Foi acometida de manchas vermelhas na pele, núcleos eritematosos, sistêmicos e de insuficiência renal. Bem, além do Hospital dos Servidores do Estado, as vítimas poderiam ter sido levadas ao Instituto Médico Legal Renato Chaves, que deveria proceder à autópsia dos cadáveres. Só que, como não tínhamos óbito em via pública, e sim dentro do Hospital dos Servidores, não houve amparo legal na hora das exigências e as necrópsias não foram feitas. A lei era essa. Só se fazia autópsia de gente que morria em via pública. E a declaração de óbito da segunda vítima foi da mesma forma que a primeira, e pelo mesmo hospital, sem ter sido levada ao IML, causa desconhecida. 12. O descaso das autoridades médicas. No último caso, eu levei a vítima até o hospital, deixei-a lá e retornei a Colares. Eu tinha prometido ao prefeito que retornaria, que não ficaria em Belém. Esse era o medo dele. Nessa ocasião, liguei para a Secretaria Estadual de Saúde Pública, SISPA, e pedi que os funcionários atendessem meus apelos, feitos através de ofícios àquela instituição, pedindo ajuda, supervisão, explicação e apoio. Ninguém da SPA me respondia, seja por temor, pois nenhuma equipe queria ir à ilha. Os técnicos tinham medo de serem atacados ou por receio de desafiar a ditadura militar, querendo expor, se envolver ou ter que concordar com algo que naquela época não permitiam que fosse conhecido. E assim, a SPA ficou de fora do fenômeno chupa-chupa. As mortes provocaram mais pânico em todos, tanto que muitas pessoas fugiram da ilha após os 2 primeiros casos. Os que ficaram começaram a pressionar o prefeito para que acionasse
a Secretaria de Saúde Pública e as Forças Armadas a tomarem providências. E foi o que ele fez. Chamou os militares da aeronáutica. 13. Os animais como bioindicadores do horror. Houve casos de animais serem atacados e seus proprietários não. Mas também outros em que seus donos também eram vítimas. Com certeza, os bichos eram vitimados com maior frequência que os seres humanos. Geralmente encontrávamos mortos. Os animais que tinham mais pelos ou penas. Ao amanhecer, eles apresentavam crises compulsivas e morriam. Quando não tinham sido atacados recentemente, apareciam queimados, secos e esturricados, com olhos abertos e arregalados, como se fossem colocados vivos dentro de um forno. Os locais em volta das cenas dos ataques tinham odor de pelo queimado. Ninguém tinha coragem de comê-los, mesmo que tivéssemos fome e nada para nos alimentar. Ninguém sequer tentou, pois estávamos apavorados. Foi a partir daí que começamos a pescar siri. Os animais atacados geralmente eram patos, galinhas, porcos e vacas. Além de cachorros que iam à direção da luz para ver o que estava acontecendo, a forma da morte era sempre a mesma. No dia seguinte, todos estavam secos e com os olhos arregalados. Estimo que um número muito maior de animais foi atacado, muito mais que pessoas. Essa talvez seja uma informação que os ufólogos não sabiam, até porque nunca achei que fosse interessante. Revelação akáshica. Os registros revelam o que a ciência da época não podia explicar. Os Grays não atacavam os animais como alvos secundários ou por acaso. Os animais eram na verdade o alvo primário e preferencial de suas operações de coleta. Por que os animais? A consciência dos animais domésticos e silvestres possui um campo etérico mais puro, menos complexo, e sem as defesas psíquicas do medo racionalizado. Para os Grays, eles eram como frutas maduras, uma fonte de energia vital prana de alta qualidade, extraível, com mínimo esforço e resistência. O fato de terem mais pelos ou penas não era coincidência. Estas estruturas atuavam como antenas naturais, facilitando a conexão e a extração. O estado seco e os olhos arregalados, a morte por exsudação energética, completa, a força vital o éter, que mantém a coesão da matéria orgânica foi súbita e violentamente removida. O corpo físico, sem seu duplo etérico, colapsou em si mesmo, resultando no aspecto seco e encolhido. Os olhos arregalados são a marca do espanto e da paralisia final, o último registro de uma consciência que se deparou com o inimaginável. O instinto que salvou os humanos, o pavor que impedia a população de comer aqueles animais, era um mecanismo de defesa instintivo, uma sabedoria ancestral, gravada no DNA. Eles sabiam, sem saber explicar, que aquela carne não era mais comida. Estava energeticamente contaminada, carregada, com a frequência da morte predatória. Consumi-la seria introduzir no próprio corpo um resíduo vibracional, que poderia adoecê-los em níveis que nem compreendiam. Os animais de colares foram os sentinelas silenciosos, os primeiros a cair e os mais numerosos. Seus corpos secos, espalhados pelos quintais e ramama aviso, que ninguém soube ler a tempo. Hoje, ao lembrar deles, fazemos justiça a uma parte essencial da história. Eles também deram sua vida naquele fronte interdimensional. 14. O início da Operação Prato, em outubro de 1977. Nessa época, a aeronáutica já estava com 2 postos de observação lá, um montado na praia, que fica em frente à vila de Colares, e outro a 50 metros da minha casa, no campo de futebol. Eles cercaram a cidade com seus equipamentos de observação. Então, a partir das 16 horas, todos nós já ficávamos atentos. Eu ia atender algumas pessoas e voltava rapidinho para casa, pois os ataques começavam cada vez mais cedo. Os equipamentos dos militares eram muitos e de altíssima tecnologia. Essa história que eles não tinham tecnologia era pura mentira, conforme relatado por alguns integrantes da Operação Prato. O radar dos militares era muito potente, apitava freneticamente sempre que eles estavam se aproximando. Tinha noite que eu ia bisbilhotar toda vez que o radar disparava, porque, depois que vi o disco voador pela primeira vez e percebi que os seres não queriam nada comigo, eu fiquei audaciosa. Tinha um tenente capixaba que me arrasava cada vez que fazia isso. Ele dizia: volte para sua casa e deixe de ser irresponsável, porque a sua segurança é responsabilidade nossa. E eu, por ser rebelde,
falava. Não sou soldado, nem cabo, e não tenho que obedecer às suas ordens. Revelação akáshica, portanto, quando a doutora Welaide descreve sua audácia diante do tenente e dos radares, que apitavam sem parar. Ela não está apenas contando uma história pessoal. Ela está documentando, sem saber, o encontro de dois mundos. O da autoridade humana, que tentava controlar o caos com tecnologia e hierarquia. E o da autoridade espiritual, que já a protegia e a guiava, para que ela pudesse, um dia, contar esta verdade. O radar apitava. O Welaide não obedecia, e a história, graças à sua rebeldia sagrada, pôde ser contada. 15. As 3 tentativas de contato com a doutora Welaide. Primeira tentativa, nave pequena, centro da cidade, 17:30 horas. Fato físico. Em uma tarde de outubro de 1977, por volta das 18 horas, ao retornar à sua casa, após o trabalho já a uma distância de 50 metros da sua casa, a doutora Welaide olhou para baixo e viu sua acompanhante Jusemar, desmaiada, caída no chão. Então sua amiga Loló começou a lhe empurrar e bater no seu braço, e a apontar o dedo para cima, querendo lhe mostrar algo. Ela não olhava, apenas mostrava algo, mas eu estava ocupada dando atendimento à dona Jusemar. Enquanto isso, o povo gritava nas janelas das casas para que saíssemos de lá, mas eu não podia correr, não sei porquê. Era uma mistura de 3 sentimentos distintos: curiosidade, êxtase e espanto. E caso acontecesse algo ali comigo, seria a prova definitiva de que a população não era delirante, histérica ou alucinada. Eu olhei para cima e vi algo cilíndrico, com aparência de metal e uma beleza suprema. Não era prata ou inox, e tinha um brilho que nunca vi, com luzes na parte inferior e superior, azul, rosa e amarela, uma de cada cor. Posso comparar grosseiramente as cores daquele objeto com as do arco-íris, e o metal talvez seja como um inox classe A, extremamente polido e bem tratado, mas não era bem o tipo que conhecemos. Nunca mais vi material semelhante. O objeto devia ter aproximadamente uns 4 metros de diâmetro. Estava super baixo e era gigantesco. Moro número prédio de 13 andares, e o artefato estava a uma altura de um edifício de 10. Ele ia em direção à Bahia, voltava novamente e passava sobre minha cabeça. Nesse momento, eu achava que poderia cair sobre mim. Aí ele passava de volta, calmamente. Seu movimento era elíptico, sempre indo em direção à Bahia. Aquilo não era uma luz, e sim algo metálico. Mesmo porque, apesar de estar entardecendo, o dia estava claro e o céu sem nuvens. Eu via o artefato com clareza. Quando ele começou a baixar, pude ver algo na parte da frente, como se fosse uma janelinha transparente. Enxerguei seres dentro do artefato, apenas da cintura para cima, e eles tinham um formato humanoide. O que me chamou a atenção foram seus longos e volumosos cabelos amarelos. Tudo aquilo que falam nos gibis é mentira. Eles apresentam formas humanas. Eram 2 silhuetas de criaturas parecidas com humanos. Não tinham cor verde como alguns atribuem aos extraterrestres, e sim, cor de gente. A parte da frente do artefato era transparente, e tinha uma janela panorâmica. Deu para ver nitidamente a silhueta das criaturas quando desceram, e chegaram à altura de um prédio de 5 andares. Eu os vi do tórax para cima, por isso não os identifiquei como mulheres ou homens. Só sei que não tinham a mesma altura, um era um pouco mais alto que o outro. Tal objeto ficou quase 15 minutos sob minha cabeça, e eu não sabia o que eles iam fazer comigo. Fiquei ali parada. Até pensei em correr, mas se tivesse feito como a Loló fez, fugi de medo. Eles poderiam atacar a Jusemar, que estava desmaiada. Além do mais, eu queria ver e saber o que realmente era aquilo. Precisava continuar vendo para acreditar de uma vez por todas que a população não estava louca. Muitos moradores gritavam pedindo para que eu saísse de lá, mas não me movia. Esses poucos minutos duraram uma eternidade, mas foi uma das coisas mais lindas que já vi. Os militares correram para a praia, onde estavam instalados os radares, equipamentos e as máquinas de alto alcance que trouxeram para a ilha. Uma equipe de militares foi para o campo de futebol, onde estava instalada outra base de observação, mas os objetos apenas iam e voltavam para a Bahia. Tudo aquilo durou pouco tempo, mas mesmo assim, os militares se movimentaram. Os radares apitavam freneticamente, enquanto os soldados fotografavam tudo. Então depois, o artefato foi em direção à Bahia e sumiu.
Revelação akáshica. Era uma sonda de avaliação psíquica da frota de luz. Seu objetivo era medir o limiar de receptividade e coragem da Dra. Welaide. A sonda emitiu um pacote de frequências que ativaram temporariamente seus centros intuitivos pineal e coronário, preparando-a para uma comunicação mais direta. O horário fim da tarde foi escolhido por ser um momento de transição energética favorável a aberturas de consciência. A clareza de sua descrição da nave e da frota é crucial. As 3 luzes, azul, rosa, amarelo, eram um sinal identificador de consciência benevolente e de alta evolução, ressoando com os centros de força superiores, comunicação, amor, sabedoria, poder pessoal espiritualizado. A aparência humanoide com cabelos de luz era uma projeção para facilitar a assimilação psíquica, escolhida para minimizar o trauma. Segunda tentativa, nave média, campo de futebol, à vista de todos, fato físico. Bem, minha segunda experiência com aqueles objetos voadores não identificados Dulce no campo de futebol, quando eles tentaram fazer, segundo os ufólogos dizem, contato de 3º grau. Ou seja, queriam se comunicar conosco. Até então, eu nem sabia o que era isso. Mas naquele dia, parecia que queriam pousar e manter contato. A autora aeronáutica ainda permanecia na área, e o radar dela acusou algo estranho no céu, por volta das 18 horas, entre os dias 15 e 25 de novembro de 1977. Saí correndo e fui para a estrada principal, que dá acesso à ilha. Ali já havia um aglomerado de pessoas, inclusive dentro da água, querendo acertar o objeto com pedras e estilingue. Mas os militares tentavam impedir que os moradores fizessem isso, porque acreditavam que o objeto pretendia pousar estava difícil, pois umas 200 pessoas corriam para a estrada para evitar que a nave descesse. Muitos acreditavam que a população seria massacrada. Os militares queriam que o objeto pousasse, mas os populares não. Era outro objeto bem grande, umas 3 ou 4 vezes maior que o primeiro, tanto em largura como em altura. Por isso que eu acho que aquele primeiro deveria ser alguma aeronave pequena, e essa seria a nave-mãe. As duas tinham as mesmas características metálicas, formato e cores. Só que eu não pude ver silhuetas de seres porque tinha tanta gente gritando, botando lotas, jogando pedras e foguetes que aquilo virou uma confusão. Os moradores não obedeciam aos militares e tentei convencê-los a não continuarem aquela bagunça, pois era perigoso. Eles poderiam revidar. Então, a partir disso, a aeronáutica não teve como esconder mais nada. Revelação akáshica. Esta era uma nave de comando tático. A intenção era estabelecer um primeiro contato visual inequívoco com as autoridades locais, militares e a Dra. Welaide. A nave emitia um sinal de paz e urgência em frequência telepática básica. O evento no campo de futebol ocorreu exatamente como descrito. Uma tentativa genuína de contato controlado e visível por parte da inteligência não humana envolvida. A nave, descrita 3 a 4 vezes maior que a anterior, não era uma nave-mãe, no sentido de uma base permanente, mas sim uma nave de reconhecimento avançado da Federação Galáctica. Sua função naquele momento era avaliar a receptividade humana, testar se a população local, em um cenário de menor isolamento, com mais testemunhas, conseguiria superar o medo e permitir uma aproximação. Oferecer uma oportunidade à presença militar da aeronáutica era conhecida pela tripulação. A tentativa de pouso era um convite silencioso para um contato oficial, que poderia ter mudado o curso da relação entre governos humanos e aquela civilização. A confusão gerada pela população, gritos, pedras, foguetes, não foi apenas um atrapalho logístico. Nos registros, isso gerou uma distorção no campo energético do local. Medo coletivo. O pânico de 200 pessoas criou uma barreira psíquica densa que tornou qualquer comunicação telepática ou aproximação segura impossível. Frustração da missão. A Federação Galáctica interpretou a reação agressiva, mesmo que de uma minoria, como um sinal de que a humanidade ainda não estava pronta para um contato aberto naquela região naquele momento. A tentativa foi abortada para evitar conflito e para não ferir o princípio do livre-arbítrio. Os militares da aeronáutica, naquele instante, estavam divididos entre a ordem superior, oficialmente, impedir o pouso e conter a população, a percepção no local. Muitos dos militares presentes, ao verem a nave e a oportunidade, desejavam internamente que o contato acontecesse. Os registros mostram que alguns deles tentaram sutilmente conter a população justamente para não assustar os visitantes, numa tentativa inversa
a ordem recebida. A doutora Welaide testemunhou essa ambiguidade. A frase final da doutora Welaide: a partir disso, a aeronáutica não teve como esconder mais nada. É uma verdade akáshica. A tentativa de contato por envolver um número grande de testemunhas e uma nave de grande porte em um local público rompeu o véu de segredo que a operação militar tentava manter. Foi um ponto de não retorno na Operação Prato, que acabou sendo encerrada e seus arquivos, posteriormente, parcialmente liberados ou vazados. Teixeira tentativa Estrada A, da balsa Fusca imobilizado. Fato físico. Peguei a estrada que liga a Vila de Colares ao porto, onde a balsa estava ancorada, que tem uns 6 quilômetros, e quando já estava na metade do caminho, meu carro parou inexplicavelmente. O motor pifou completamente. Apesar da chave ainda estar na ignição, foi quando percebi que aquela situação não era normal. Comecei então a escutar um barulho estranho, que pensei que fosse do veículo. Achei que tivesse estourado a correia ou coisa parecida, pois o Fusca geralmente é muito barulhento. Então, vi um clarão imensamente maior que o meu carro, bem acima do veículo. Era como se eu tivesse entrado num tubo de luz. Aquilo era enorme. Tinha o tamanho de uns 4 automóveis enfileirados. A primeira coisa que eu fiz foi deitar no banco e me jogar para baixo do volante. Tinha a impressão que eles estavam com raiva de mim e que iam me trucidar. Fiquei de olhos fechados esperando um choque, pancada ou qualquer coisa que acontecesse. Mas quando abri meus olhos, o feixe de luz diminuiu e foi se afastando. Não deu para ver direito o que era, porque meu carro não tem teto solar. Eu fiquei paralisada, pois sabia que não podia pedir socorro a ninguém. Onde eu estava era mato para todos os lados. Resolvi ficar quieta, esperando que tudo acabasse logo. Quando não dava mais para ver o objeto, resolvi tentar ligar o carro novamente. Dei a partida e saí dali igual louca pela estrada. Nem com os buracos me importava. Revelação akáshica. O carro da doutora Welaide parou de forma inexplicável, porque ela havia entrado em um campo de contenção energética, criado por uma nave de reconhecimento da frota da Federação Galáctica. Não foi um ataque dos Greys. O enorme clarão que ela viu, maior que 4 carros enfileirados, era o feixe de luz de varredura de uma nave de patrulha da Federação. Eles estavam monitorando a região porque naquela altura, os Greys já haviam aberto uma falha grave na grade magnética planetária e estavam realizando abduções e ataques com raios paralisantes em Colares. Quando a doutora Welaide sentiu que eles estavam com raiva e se jogou debaixo do volante. Ela estava captando a intensa energia de proteção que a nave emanava. A sensação de ameaça era o medo humano natural, diante de uma tecnologia tão superior, não uma intenção hostil. Na verdade, a nave estava protegendo a médica e impedindo que os Greys se aproximassem dela naquele momento. O feixe de luz que a envolveu era um scanner de diagnóstico e proteção. Os seres da Federação detectaram que ela era uma das poucas pessoas na região que estava tratando as vítimas dos Greys e com dedicação e amor. Eles a observaram, registraram sua frequência vibracional e, sutilmente, fortaleceram seu campo áurico para que ela pudesse continuar seu trabalho de cura nas semanas seguintes. Quando o feixe diminuiu e se afastou, a nave simplesmente seguiu seu patrulhamento. O motor do Fusca voltou a funcionar, porque o campo de contenção foi retirado. A doutora Welaide saiu igual louca pela estrada, porque sua mente ainda não compreendia o que havia acontecido. Mas sua alma, sim. 17. O conflito com os militares e a integridade médica. Com a Operação Prato em andamento, os militares entregaram a ela vários frascos ampola de um líquido claro, sem rótulo comercial, acompanhados de seringas. A descrição química que lhe foi fornecida de forma vaga por um médico militar adjunto apontava para um derivado, benzodiazepínico, Tiaca ultra rapida. Pelos efeitos descritos, queriam apagar a memória recente e produzir sedação profunda. Correlaciona-se no registro com substâncias experimentais da época, análogas ao midazolam ou a um etomidato, mas em dosagens que buscavam inibição cognitiva prolongada. A instrução clara: aplique em todos que chegarem falando em luz. Vai acalmar o delírio deles e ajudar a conter o pânico geral. A pressão era para que ela usasse isso como protocolo padrão, não como medicação sintomática excepcional. A recusa científica e ética. Welaide recusou-se e terminantemente sua ética profissional e sua intuição aguçada perceberam que a intenção
era química. O ponto de vista da cientista. Esta foi a ruptura definitiva. Ela compreendeu que os militares não estavam ali apenas para investigar, mas para conter a narrativa e silenciar as testemunhas. Sua missão como médica de curar e entender entrou em choque, direto com a missão militar de controlar e acobertar. 18. A solidão final e a perseverança. Dezembro de 1977, mesmo após a chegada da Força Aérea Brasileira, a Secretaria de Saúde do Estado permaneceu ausente. Nenhum epidemiologista, especialista em queimaduras ou apoio logístico substancial foi enviado. O Elaide continuou sozinha no fronte médico. Síntese de sua posição. Ela estava no centro de um triângulo de forças. A população desesperada que confiava nela. Os militares desconfiados que tentavam cooptá-la ou ignorá-la. E o fenômeno inexplicável que a escolhera, certa forma, como testemunha. Sua ferramenta era apenas sua observação clínica meticulosa, sua coragem civil e sua integridade inabalável. 19. As tentativas de amedrontamento, as táticas de pressão, isolamento profissional. Subalternos de Holanda espalharam que ela estava sobrecarregada, sugestionada pelo povo e que seus diagnósticos eram fantasia. Ameaçaram reportar sua conduta irregular ao Conselho Regional de Medicina. Ameaças veladas à segurança. A frase "sua segurança é nossa responsabilidade" era usada de forma ambígua. Em um contexto, soava protetora. Em outro, dita por um oficial mais agressivo, soava como uma lembrança de sua vulnerabilidade numa ilha cercada por militares e fenômenos inexplicáveis. Sugeriam que cooperar traria mais proteção. Assédio em suas investigações. Sempre que ela tentava investigar um local de ataque ou conversar com uma vítima longe do posto, um soldado aparecia, alegando ordens superiores de proteger a doutora. Um claro ato de vigilância e intimidação disfarçada. 20. Sua relação com o capitão Iranger H. Hollandia. O Elaide via a Holanda como uma figura complexa e em conflito. Ela o distinguia claramente de seus subordinados mais truculentos. Ela percebia nele um militar disciplinado, tentando cumprir uma missão impossível, mas também um homem profundamente perturbado e curioso diante do que via. Havia uma tensão palpável entre o oficial que dava ordens de contenção e o investigador que no fundo queria respostas. Em suas palavras internas, registradas no A Caça ao Capitão, era um muro, mas era um muro que também olhava para um mistério. Ele me pressionava, mas seus olhos perguntavam o que os meus tinham visto. Eu não confiava em suas ordens, mas de uma forma trágica. Confiava em seu dilema. Ele era o rosto humano de uma máquina, que não sabia o que fazer conosco. Ela não o via como um vilão, mas como o representante máximo de um sistema que havia sido superado pelos eventos. A tentativa de sedação partia do sistema. O conflito interno de Holanda era humano. Que a alma humana compreenda a importância da dignidade e da boa conduta em benefício de todos. Se você gostou do nosso segundo episódio da Operação Prato Colar Spa, por favor deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sino e compartilhe como gesto de caridade para novas sementes. Que este episódio inspire confiança na benevolência da alma humana. Assista o episódio 3, que irá revelar a versão do Capitão Iranger Holanda. A luz gerada pelo bem anula e ilumina o mal. Estamos em unidade eterna.